A vida do artista é feita de histórias, histórias bacanas. E você conhece elas aqui. Você chegou na hora certa. Bem-vindo ao Cultura Mix. Olá! Hoje ele é uma referência na produção musical em Sete Lagoas e, quiçá, Minas Gerais, Brasil. É um professor também muito requisitado, um guitarrista. E olha, tudo começou autodidata, hein? É um prazer ter no Cultura Mix hoje aqui o grande Fred Carvalho. Valeu, Dom. Valeu, Beleza, Jorge. Dom? Prazer. Tudo bem? Beleza, obrigado pelo convite. Poxa, eu estou muito feliz. Mas aqui, tudo isso que eu falei aqui começou numa flauta doce? Uma flautinha? Uma flautinha Aos doce. 5 anos de idade? Como é que é isso? Foi a história bonita, assim. Aham. Eu acho que serve também de incentivo para os pais, né? Para, em vez de ficar dando muito videogame, dar instrumento musical para as crianças. É verdade. Minha mãe me deu uma flauta, eu tinha 5 anos, né? Tava 5 para 6 anos, estava fazendo catecismo na época. Certo. E meu avô era músico, ele era trombonista, ele tocava um instrumento que chama trombone de pisto. Como é que é isso? É tipo um trompete grandão que tem os pistões aqui, né? Ah, trompete, pra quem não sabe, é aquele pequenininho, né? Né? Que a pessoa digita aqui. Digita aqui. Porque tem gente que acha que o trombone é só aquele de vara. De assim. vara, certo. Só que meu avô não tinha a mão direita. Então ele só mandava aqui. Então ele só tocava aqui no diafragma, né? No sopro. Legal. Aí ele me ensinou uma musiquinha pela manhã. Ele falou, vou te ensinar só um pedaço da música Na flauta. na flauta. Porque o final dela não dá pra eu tocar, porque eu não tenho a mão direita, né? Aí você vai ter que descobrir. Aí ele falou, você vai ter que estudar aí pra você aprender. E isso, ele fez isso pra eu parar com as apitadas. Pá, pá, o tempo inteiro. Na casa, ele me ensinou esse pedacinho. Certo. Ele era fazendeiro, né? Ele foi mexer com as coisas dele fazendo. Quando ele voltou à noite, eu já estava tocando a música toda. E, assim, meu avô, apesar de ser fazendeiro, era muito cultural, tinha um gosto muito grande pela música, assim, tudo. Gostava, tinha um ouvido muito bom. E ele via um potencial naquilo ali. Uma criança de 5 anos, pegar uma coisa e depois terminar... É, sozinho, né? Ele falou, não, agora nós vamos investir nesse estudo. Na verdade, Jorge, até uma coisa que eu tá me lembrou aqui agora, minha mãe resolveu me dar essa flauta, porque aos 2 para 3 anos de idade eu peguei um piano e toquei, eu acho que Cai Balão, na casa de uma tia minha que tinha um piano. Gente. E eu, né, dois pequenininho. Sim. Né, e ela sempre foi protelando que ia me dar um instrumento musical, até que ela achou uma flauta doce e me deu. Legal. Mas resumindo, aí eu fiquei com essa flauta estudando, né? Aí fui estudar de verdade, dar flauta doce para ser uma flauta de contralto. Comecei a me aventurar na flauta transversa, mas não me dei muito bem nessa época. Você falou que passou um período pela União dos Artistas, né? Porque a flauta, instrumento de sopro, você tem que saber ler, Certo. é importante você saber ler. Né? Até é curioso que eu comecei a ler partitura junto com a minha escrita na minha alfabetização mesmo. Ah, tá, entendeu? entendi. Foi quase que paralelo. Paralelo. É. Aí eu meio que fui ficando adolescente e já não estava mais querendo saber de flauta. Largou a flauta pra lá. Aí esse meu avô que me ensinou a tocar me deu um violão. Só que logo que ele me deu o violão, ele faleceu. Então eu fiquei meio desgostoso com o violão, com a música, fiquei um tempo assim parado, mas depois decidi tocar. Falei, não, vou tocar o violão e tal. E comecei a estudar como autodidata. Sozinho, né? pegou o violão, Como todo mundo da nossa época... revistinha. Chamava I-Prima. Todo mundo que começou nessa época lembrava daquela revistinha, né? Bacana. Aí eu era muito fã da banda do Engenheiros Havaí. Né? O pessoal até gozava a minha cara, porque eu gostava demais, mas eu gostava muito. Certo. E tinha uma música especial que me marcava muito, eu gostava muito da música, era Terra de Gigantes, Sim. conhece? Ela era mais complexa. Era cheia de acorde, tinha acorde mais complicado. Não era aqueles acordes básicos, né? Não eram os 3 acordes que o pessoal estava acostumado a tocar. Eu até uso essa música hoje como exemplo para vários alunos meus, assim, do quanto é importante você se dedicar numa coisa mais dificultosa, assim, para melhorar a sua digitação, né? Enfim. Mas qual que é a história dessa música? A gente se reunia, eu, Elcio da Terra,
que é meu amigo de infância. Você morava perto dele ali, né? A gente cresceu, a gente já brigou pra caramba, tem muita história. Se for contar, vai dar uns trocentos blocos desse aí. A gente se reunia pra tocar, e o pessoal já tocava um violão, tocava mais músicas, e eu só no Engenheiros do Havaí. O pessoal lá no Bob Dylan, no Guns N' Roses, e eu só nessa música e não tocava nada. Porque eu queria cumprir essa música, queria terminar essa música. Capaz de pegar. Porque eu sempre fui muito metódico. Eu falei, não, se eu vou estudar sozinho, eu vou ter que aprender a tocar isso direito, né? Certo. Aí só que o dia que eu consegui tocar essa música inteira, eu já toquei todas as músicas que me colocaram na Todas frente. as outras que vieram foi fichinha, né? Aí assim, foi um salto muito grande. Do menino que não tocava violão e todo mundo tocava, eu já fui o cara que tocava violão. Entendi. Aí já comecei a estudar solo no violão, essas coisas. Depois, por necessidade, eu passei a ser baixista. Porque aí começou aquela coisa de montar. A adolescência veio, montar as bandinhas. Aí vai eu, Elcio da Terra de novo. Hoje ele é professor, o Bolinho, o Anderson. Sim. Né? E tinha amigos nossos, assim, a gente montou uma banda, o nome da banda era Rábula. Nossa. falso advogado. Era uma banda de rock, assim, mas não muito pesado. Aí depois essa banda acabou e acabei montando a banda Linfáticos. Linfáticos. Olha Eu o lembro nome, do Linfáticos. olha os nomes. Que já era mais pesado, um som mais pesado, né? Completamente pesado. Deixa eu tomar uma água aqui, velho. Não, beleza. Era completamente pesada a banda. Aí na época do Giovanni Sabonete, tudo. Sim, sim. Eu já era baixista, já passei a tocar baixo por necessidade. E assim, com relação ao contrabaixo, também foi autodidata ou você tomou alguma aula para mexer no... Comecei como autodidata. Só que aí eu vi que eu falei, não, tem que aprender, tem que aprofundar, porque não tem jeito, né? Até fica aqui, vou vender meu peixe, mas na verdade não é vendendo peixe, é um grande conselho. Eu acho que pode sim começar de uma forma autodidata, mas você tem que corrigir muita coisa, não só na sua postura, como no seu conhecimento. Claro. Foi o que eu fiz, fui tomar aula com o meu grande mestre, que foi Juliano Fernandes. Foi meu mestre e inspirador. Mas igual você falou, você tocando baixo, aí você foi ver o Juliano tocando. Eu vi ele tocando e vi que ele era cheio de metodologia, já sabia que ele estudava muito. Certo. E eu falei, Juliano, você me ensina harmonia, você me ensina partitura? Porque na minha época o interesse era o contrabaixo, né? Ele, sim, ensino. Aí fui fazer aula com ele de contrabaixo. Aí que vi o cara tocando guitarra. Não, eu quero guitarra. Larguei, cara. Primeira vez que eu vi uma Fender na minha frente, assim, foi na casa do Juliano, eu pirei, meu olho brilhava. Bacana. E gozado, cara, um caso estranho, assim, que eu fiz aula com o Juliano, foram duas vezes, foram 2 temporadas. Certo. Uma como baixista e mudando para guitarra, e na outra eu retornei dos meus estudos, já como guitarrista, e ele nunca me viu tocar. Olha que coisa interessante, né? É verdade. Hoje as pessoas assim falam, pô, mas né, tem que ver. Nessa época, como eu já tocava, ele só me corrigia algumas coisas assim, mostrou digitação, mas ele nunca me via tocar na aula. Era só, ele passava a partitura, passava a escala, treina. Que legal. Ele foi me ver tocar depois, em outras bandas, né? Pois é, e aí você assumiu a guitarra e... Aí eu tocava nessa Linfáticos, né? Certo. Aí eu saí, falei, não quero tocar mais baixo, eu vou tocar guitarra. E montei uma banda também de rock mais pesado com o Paulinho do Maria Melodia, que era o Roger Mugger. Ah, tá. Né? E nesse gancho do Roger Mugger, a gente foi gravar uma demo no Melodia Livre com o Toninho. Toninho tinha um porta-estúdio, que na época era referência na cidade, era o Toninho de gravação. A gente foi gravar uma música lá. E nesse meio tempo eu trabalhava em jornal, era diagramador de jornal. Aí o Toninho falou, não, cara, você vai dar aula aqui de violão, de guitarra. Eu falei, pô, Toninho, não dá. O cara que era autodidata, de repente, aí se transformar em professor. Mas nisso, nisso aí... Mas né, trabalhando muito com o Juliano. Exatamente, isso eu queria falar. Com a ajuda do Juliano, com a ajuda do Cláudio, da Opt Livros, que na época não tinha acesso à internet. Então eu consumia livros de pesquisa musical e de biografia, né? O conteúdo que hoje... Para criar uma metodologia. Para conhecer de música e para criar o meu método, né? Para entender. Tipo assim, chegou um ponto que o Juliano falou, Fred, pô, agora você tem que ler, você tem que pesquisar. Né? Você tem que tocar agora, você tem que absorver tudo que eu te passei. E interessante que, igual você estava me contando aqui, você está fazendo 20 anos, né, cara? Dia 1º de agosto agora, completei 20 anos de Melodia. 20 anos? 20 anos que o Toninho ficou me enchendo a paciência. Eu morria de medo, cara. Falei, pô, cara, viver de música. Eu já morava, era eu e minha mãe na época, né? Minha mãe e minha irmã. Eu já era arrimo de família, eu tinha a obrigação, né, de cuidar da minha família. Eu já tinha um trabalho estável, né?
E com grande perspectiva na área. Aí o Toninho ficava lá me apurrinhando, não, você vai... E era na época de férias. A escola, a Melodia estava fechada. Ele falou, Bicho, você tem que me dar resposta até o final desse mês. Aí o meu diretor, que é aquele João Carlos Oliveira, Sim. eu não sei se pode falar o nome. Não, pode, não sei o que. Que foi meu grande incentivador. Legal. Ele falou, bicho, você vem pra cá, você traz violão, você traz uma pilha de livro, faz o seguinte, que eu estou te demitindo, você tá demitido. Foi ótimo, que aí eu tive grana pra comprar uma guitarrinha melhor, Legal. entendeu? E aí, tipo assim, 20 anos de altos e baixos. Aí essa história, só complementando, ele falou, ó, você tá demitido, mas com uma condição, você vai ficar 6 meses vindo aqui na sexta, quando fechava a edição do jornal, Certo. toda sexta-feira você tem que vir aqui pra diagramar. E outra coisa, se não der certo na música, você pode voltar, o emprego é seu de volta. Eu falei, porra, aí não tem... Mal sabia ele o bem que ele estava fazendo para a música, porra, né? Graças a Deus. Daqui a pouquinho a gente volta mais histórias aqui com Fred Carvalho. Tem muita coisa boa rolando por aí. Se liga em nossa agenda cultural. Neste sábado, dia 24 de setembro, de 16 às 22 horas, acontece a Calorada Federal no Mirante da Boa Vista. 6 horas de open bar, shows com Banda Farra Samba, Leandro Fantão e Vitor e Fabiano. Agenda do Opinião Pub. Nesta sexta-feira, dia 23 de setembro, show com a banda Legião 5, cover do Legião Urbana. E no sábado, dia 24 de setembro, tributo a System of a Down. O Opinião Pub abre suas portas a partir das 23 horas. É isso aí, pessoal. A gente está aqui hoje no Cultura Mix com Fred Carvalho. Então, meu querido, nesses 20 anos de Melodia Livre, muita coisa aconteceu na sua vida. Muita história, na nossa, né? Nas nossas vidas, né? né? E uma delas foi realmente uma coisa muito bacana, que muita gente não sabe, né? Você foi um dos fundadores do Mama Cadela. Como é que foi isso? Sim, novamente eu e o Som da Terra, esse eterno casamento. Na época a gente escutava muita coisa junto, Alice in Chains, tinha muita coisa em comum, assim, né? E montamos uma banda, né? Eu, o Elson, já o Átila, um aluno meu na época, o João Henrique e o Salisbury. Mas na época o Mama Cadela não tinha muito cunho autoral, era mais versão mesmo, a gente tocava de Purple. Curtição, né? Poxa, tinha uma banda agora que eu esqueci, até que você me apresentou, eu esqueci na banda, depois eu vou lembrar, agora não vou lembrar. Tá. Mas era só diversão. Uhum. Era só diversões e só diversão também, Entendi. A banda não tinha muito cunho a sério. Mas aí nesse meio tempo do Mama Cadela eu tive que dar uma parada e até na Melodia Livre. Eu tive um problema pessoal, que é uma coisa que eu acho bacana citar assim, né? Até por questão de superação mesmo, eu acho que vale esse conselho para essa galera que está se envolvendo, principalmente no meio da música, do rock, do sertanejo, porque eu tive um problema com bebida. E tava bebendo muito. E é uma coisa que ninguém enxerga, né, Dom? Ninguém admite, tem vergonha de falar. Eu, contrário a isso, eu faço questão de falar sobre isso. Que é para deixar uma coisa mais esclarecida para as pessoas, que é um perigo. Né? Você lembra dessa época, você acompanhou boa parte dessa história. Então eu internei, eu fui para o internato. Na verdade, eu não fiquei muito tempo, eu não precisava desse tempo todo, voltei logo. Já voltei tranquilo, né? E passado esse tempo, eu fiquei mais centrado, minha vida mudou completamente. É isso que eu acho que é importante falar para todo mundo, principalmente para essa turma mais jovem. É isso, a gente não ter o cuidado e o discernimento de saber dos nossos limites, né? De saber até onde a gente pode. E de saber procurar ajuda também, sabe, Saber Jorge? procurar ajuda. Eu acho que o primeiro passo é admitir que tem um problema, né, que é muito importante, e procurar ajuda. E olha que bacana, que, né, os altos e baixos servem muito para isso, né? Claro. Quando você voltou, você encontrou uma menina tímida aí que super cantava, linda, super... Né, que ninguém dava muito por ela e de repente você descobriu aquilo ali, garimpou aquilo ali e surgiu... A gente montou o Pop Trot, que é a Roberta Campos, né? Eu, a Roberta, o Luiz Fernando e o saudoso Geleia. Né? Então a gente montou a banda. Como é que foi esse encontro? Assim, conta rapidinho pra cara, gente. foi isso, a história muito, muito legal. A Roberta era minha aluna, hiper tímida. É isso. E no Melodia tem os festivais, que é um festival exemplar, inclusive, a nível de Brasil mesmo, uma coisa que não vejo em outras escolas.
E a gente foi fazer uma seletiva para ela cantar e ela falou que queria cantar Me and Bob McGee, da Janis Joplin. O professor de canto, na época, me chamou e falou, Fred, eu não conheço essa música, ele é mais sambista, né, o Saúva. Sim. Como é que é? Toca ela aí. Eu falei, cara, mas essa menina vai cantar Me and Bob McGee? Tá doido? E ela parecia um bicho do mato, a Roberta, Eu lembro, A gente ensaiava lá o Isa. Cara, esse quadro foi cômico. Eu tava assim, na sala de canto, assim, eu tocando violão, na hora que ela cantou, na hora que a gente abriu a porta, parecia que ia cair todo mundo. Igual aqueles desenhos animados. A escola inteira ouvindo ela cantar. Aquilo lá. Falei, cara, nós vamos montar a banda. Nós vamos montar uma banda e tal. Aí ficou. Aí a Roberta morava em Paropeba, na Caetanópolis. Aí eu conversei com a avó dela, a gente começou a fazer shows, ela dormia na minha casa, morava só eu e minha irmã. Né? Não conhecia a avó dela até o dia do casamento dela. Olha pra você ver, foram mais de 3 anos a gente tocando junto, viajando. E a confiança da avó dela em mim, né? Ela dormia na minha casa e tudo. E criou essa parceria. Eu lembro, né? vocês faziam barzinhos, né? A gente tocava muito, ó. A gente tocava em porta de loja, né? De manhã. Tinha dia que a gente tocava 9 horas da manhã na porta de uma loja, à tarde numa festa particular, à noite viajava para tocar. Domingo tinha sempre os domingos da gruta. Foi um momento muito bacana esse período, esses anos 90, 2000 aí, que... Pra música Sete Lagoana, né, muito legal, né? Tinha a gente, tinha vocês, Luiz e Seda. Tinha o próprio Mama que continuou. O próprio Mama que né? continuou, melhorou depois que eu saí. Muita coisa aconteceu nessa efervescência aí, né, Dom? Tinha muita banda boa, já na lata. E aí foi nessa época do Pop Trot que você começou a trabalhar as produções, né? Isso? Porque, pô, eu falava, o Luiz e Seda tá gravando. Tem grana pra gravar no estúdio? Não tem. A gente não tem. Mas foi garimpando também, né? Aí tudo começou com essa música de Janeiro, que até você gravou, né? Foi. Eu tinha um computadorzinho lá, fuleiro, cara, um 486. Eu lembro que a gente gravou isso no seu quarto. No meu quarto, Foi mesmo. Aí, depois o cara me deu, um amigo meu, me deu um computador melhor, que era um 486 ainda, só que um compact. Aí nós gravamos essa Janeiro em um mês. Olha só. Mas não é porque demorou um mês a produção, porque o computador demorava um mês para processar. Se você colocava um reverb, tá vendo o Fabrício, né? Fabrício Matos, que hoje está no Rio e tal. A gente colocava um reverb aí. Até que ele... Aí a gente ia lá lanchar, aí terminou. Nossa, não gostamos não. Aí tinha que lanchar de novo, porque tinha que desfazer o reverb. Mas resumindo, a gente não tinha condição de gravar em estúdio. A gente tinha muita música para gravar. A Roberta, assim, é uma máquina de compor. Legal. Né? Ela compõe absurdamente. E a minha ideia, então, era a gente ter um home studio para poder captar isso aí. Qual que foi a ideia? Eu pedi patrocínio, né? A gente saiu pedindo patrocínio aí, para comprar um equipamento de gravação. Naquela época era um puta equipamento, mas era um home studio mesmo. E aí daquilo, hoje a gente tem esse estúdio super bacana. Foi saindo coisas, né? E junto a isso, o pessoal começou a ver que eu estava gravando, né? Por exemplo, Sara Lins. Falou, não, o Henrique me procurou, não, Fred, você vai gravar para mim e tal. Eu gostava do resultado que estava vendo, né? Aí, assim, eu já comecei a linkar essa coisa do produtor do Pop Trot para produzir outras pessoas, né? E tanto que hoje você se mantém como professor do Melodia e está muito focado na produção musical. Que aí também a coisa floriu, assim, a coisa cresceu, que você começou a trabalhar sertanejo, outros estilos. Aí fui aprendendo. Teve uma certa resistência no início aí com a turma. Essa história foi... Eu fui tocar sertanejo por necessidade, né? A Cris estava pegando e tinha o Rodrigo Ribeiro. A gente ia montar uma banda de pop rock. Aí, encurtando a história, eu descobri que ele cantava sertanejo. Fui num show de um amigo meu, do Chico da Viola, que era sertanejo, estava gravando a música comigo. Eu vi aquele show lotado, a grana rolando. Eu falei, Rodrigo, vamos mudar a história, vamos... Aí chamamos uma turma bacana. E isso foi bom para abrir a sua mente também? Cara, muito bom. Eu nunca tive problema com isso, Jorge. Nunca tive problema. Na época, nessa minha época de Engenheiros Havaí, eu escutava Engenheiros Havaí, escutava Sepultura. Entendi. Né? Na época, assim, eu era taxado de farofeiro pelos metaleiros. Hoje eu acho isso... Eu sou eclético, velho. Né? Pô, meu amigo, uma farofa bem feita... Fantástico. Antes eu morria de vergonha disso. Hoje eu tenho orgulho de falar isso, entendeu? Porque isso te deu resultado, é o que vem a minha formação. Então, assim, eu escuto muita coisa, Entendi. né? Coisa boa, na verdade. Tem que ser. Inclusive, tem muito sertanejo bom hoje em dia, né? Tem muita coisa que eu gravo aqui no meu estúdio, que o carro-chefe do meu estúdio continua sendo a música sertaneja, né? Tem muita dupla boa, que já passou por aqui, Henrique Matheus, Vitor e Fabiano.
Muita galera boa. Teve outros artistas também, cita alguns nomes aí que são conhecidos, que já passaram por aqui também. Olha, teve o Iris Seda, que passou aqui, né? Teve a Roberta Campos, teve o Will Sideral, teve o Pedro Moraes, Eli Soares, o Saulo Laranjeira, que fez uma participação com a Simone Costa, que até participou de um programa seu, né? Bacana. E aí, agora, finalizando aqui, você está montando um novo projeto musical. Quer voltar pro palco? Sou músico, né, cara? A gente fica um tempo longe. Aí eu dei uma afastada dos palcos, porque eu tenho uma filhinha de 3 anos, a Maria Clara, né? Tenho o Gabriel, meu enteado. E quando eu tive minha filha, eu me afastei do palco um pouco, porque eu queria curtir o crescimento da minha filha. Você sabe que não dá, cara. Não dá, é difícil demais você ficar viajando. Com certeza. Então eu fiquei mais no estúdio, mais concentrado na escola. Agora eu tô querendo voltar a tocar. Tô querendo não. Tô voltando a tocar. Aí juntei com o meu amigo Marlin, né, que tá no Tubarão Vermelho hoje. Sim. Tem o Átila, né, que foi meu parceiro já no Mama Cadela, o Átila baterista. Para mim, um dos melhores bateristas de rock que tem na cidade. É verdade. E tem uma menina que chama Bárbara Rocha, né? Ela não é da cidade, ela é de Corinto, mas já rodou o Brasil inteiro. E estamos montando um projeto novo. Que ainda não tem nome, né? A gente colocou um apelido, chama Rock Me Baby. É um link com o Babi do nome dela, né? E você falou que são versões de clássicos internacionais, é isso? Sim, porque ela canta só em inglês. Ela é professora de inglês, inclusive. Legal. E então, assim, pra gente criar uma identidade musical, que na verdade a gente quer chegar nas composições dela, que ela é uma ótima compositora também. Bacana. Mas a gente não quer pegar uma música dela e produzir apenas. A gente quer criar como banda, igual a gente sempre fez, né? Sim. O baterista dá ideia, todo mundo dá ideia. Então a gente está fazendo um processo de laboratório mesmo. Que ótimo, cara. A nossa ideia é ir amadurecendo a banda e para fazer isso a gente está pegando versão de música internacional, de clássico do rock, né? Fantástico. Tem que voltar a tocar e não parar nunca. Tem Tá que bom, continuar. claro. Se o pessoal quiser contato do estúdio, do Fred, como é que é? Ó, para e-mail é rockestra@me.com. Certo. Né? Depois, se quiser, põe na descrição aí no vídeo, eu mando o nome certinho. Não, vai ter. O meu telefone, o telefone do Rockestra é o 986669155. Tá? Aí lá no Facebook tem o link pro canal do YouTube, que é o carro-chefe do estúdio hoje, que são os vídeos, né, que a gente faz. Ótimo. A banda que vier pode gravar, ainda fazer um vídeo. A gente tem um vídeo aqui dentro do estúdio, que o pessoal vai ver muito. E agora, nesse segundo semestre, a gente está começando agora com um videoclipe externo, né? Bacana. Tranquilo? Bom, sucesso obrigadão. pra você, cara. Obrigado, Mumu. Valeu. Parabéns. O Mumu já me acompanha há um tempo já nas noitadas. Tem. Fontana também tá aí com a gente, sempre. Cara, tudo de bom pra você. Você também, Jorge. Sucesso. Bacana, velho. Vamos terminar agora assistindo um vídeo aí do Rock Me Baby. Rock Me Baby? Esse nome é provisório, talvez vingue, né? Bacana. Valeu. Obrigado. Galera, valeu mais uma vez estar aqui no Cultura Mix. Até o próximo e vamos lá, né? De Rock Me Baby. Valeu. Valeu, até mais. Size after 7 years, the water goes at 4. You shoot out the door. But those around him criticize and sleep. Proof after one a breaking wall. I see you, my friend, and touch your face again. Miracles will happen as we speak. But we're never gonna survive unless we get a little crazy. But we're never gonna survive unless we get a little people walking through my head when nothing's got a gun to shoot the other one. Yet together they were friends at school.